Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fala, galera. A gente vai começar a bater um papo agora sobre um assunto assim importantíssimo, em especial nos tempos em que nós vivemos, no mundo em que a gente está vivendo. É extremamente importante a gente falar sobre isso. Já tem um tempo que a gente queria fazer vídeos, colocar um conteúdo legal aqui para vocês, mas a gente estava preparando, o conteúdo e também se preparando para poder dar uma continuidade bacana. Para a gente acabar com esse mistério todo, a gente vai falar sobre a doutrina social da igreja. Isso é o quê? De onde vem isso? A gente vai conferir isso e muito mais coisas no vídeo de hoje e nos outros vídeos que a gente for falar sobre a DSI, doutrina social da igreja. A gente vai falar sobre trabalho, sobre economia, sobre política, sobre socialismo, capitalismo, comunismo, família, vocação, enfim, são muitos temas que envolvem a doutrina social. Aquilo que está na sociedade, aquilo que são os tempos em que nós vivemos, no mundo em que vivemos. Então a gente vai pegar isso e vai entender o que a igreja pensa sobre determinados assuntos. E a gente vai ter o compromisso aqui, galera, de falar para vocês, aquilo que é a visão da igreja, aquilo que é o pensamento da igreja. A igreja nos dá alguns documentos e recursos para a gente entender a opinião dela sobre diversos temas. Se liga, vamos lá, não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nada, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e... só, beleza? Vamos lá então pro vídeo, não vamos perder tempo não. Até o final desse vídeo, a gente vai falar de onde que a gente vai tirar, está tirando tudo isso sobre a doutrina social, ou pelo menos a base de todas as coisas para a gente falar sobre a doutrina social da igreja. Como o nome já diz, gente, é uma doutrina, aquilo que são ensinamentos da igreja sobre a sociedade, sobre o mundo que a gente está vivendo. Na igreja, nós temos o clero e os leigos, certo? O clero é os padres, diáconos, bispos, todos aqueles que foram ordenados para cuidar das coisas de Deus. Ou seja, o clero, ele é responsável por cuidar das coisas do alto. Os leigos são responsáveis por cuidar das coisas terrenas, das coisas temporais. Leigos somos nós, que não somos ordenados, nós não fomos ordenados, não somos padres, não somos diáconos, não somos bispos. Leigo aqui é um pouco diferente da linguagem popular, A gente fala assim, eu sou leigo em determinado assunto, é porque eu não conheço, Na igreja não, o leigo não é aquele que não conhece, o leigo é uma função na igreja. Então, clero, cuidar das coisas do alto, leigos, cuidar das coisas terrenas, temporais, ok? Gente, mas o clero, ele não fica olhando para o leigo cuidar das coisas temporais, cuidar da sociedade, cuidar da política, economia, assim, de braços cruzados, não. A igreja, nos dá uma doutrina, uma base para a gente viver e para a gente aplicar no nosso dia a dia na sociedade. São João Paulo II dizia que é mais do que um direito, é um dever do leigo cuidar da sociedade. Então, gente, preocupada com isso, preocupado com a sociedade, com o mundo, o rumo que o mundo foi tomando, a igreja começa a nos dar ensinamentos, base para a gente poder entender muita coisa. Vamos voltar um pouquinho na história para a gente entender qual é a necessidade disso na nossa vida. Não sei se você lembra, na escola você estudou sobre uma coisa chamada Revolução Industrial. Se não estudou ainda, vai estudar. Se você já passou de... qual série mesmo que estuda isso? Enfim, Você estuda na escola essa parada de Revolução Industrial. Então, no século XVIII, século XIX, o mundo sofreu o que nós chamamos de Revolução Industrial. Se liga, o povo, a maioria do povo, morava no campo, morava nas roças, vamos dizer assim, trazendo para o nosso linguajar mineiro. O povo morava na roça. Com a Revolução Industrial, o povo começou a migrar da roça para a cidade.
Mas imagina um monte de gente que foi saindo da roça passando para a cidade. Ah, tem novos empregos, tem oportunidade melhor. Então, assim, veio e chegou muita gente, lotou a cidade. Com isso, o que aconteceu? As indústrias, né, foram ficando muito cheias de gente. Veio muito mais gente para a cidade do que tinha emprego para dar. Isso foi um problema. Galera, prestem atenção, se liga. O povo teve que trabalhar por um preço muito baixo para conseguir emprego, porque a mão de obra estava a rodo, entendeu? Tipo, tinha muita gente para trabalhar e pouco emprego. Então, para o cara trabalhar, para sustentar sua família e até para se sustentar, ele tinha que se sujeitar a trabalhar por um preço muito baixo, por um salário muito baixo e muitas horas por dia. Se trabalhava, gente, 14, 16 até 18 horas por dia. Preocupada com isso, a igreja viu tudo isso que estava acontecendo e viu que a pessoa, né, o ser humano, tinha perdido aquilo que é a base da doutrina social da igreja, que se chama dignidade humana. Com isso, com essa perda da dignidade, a igreja precisou intervir diretamente na sociedade. É aí que surge o primeiro documento na história da igreja sobre a doutrina social. Entendam uma coisa, a igreja ela nunca foi alheia, como eu disse, né? Ela sempre estava nos orientando, mas um documento exclusivamente, um documento completamente voltado para esse tema, foi em 1891, com o Papa Leão XIII. Ele foi o primeiro a escrever sobre a DSI, Doutrina Social da Igreja. Por vezes a gente vai usar essa sigla, mas aí você já fica sabendo, ok? A encíclica que ele escreveu se chama Rerum Novarum. Isso significa das coisas novas, justamente por ser uma novidade toda. A moto, velho. Justamente por ser uma novidade no tempo, né, da Revolução Industrial. Com esse documento, gente, o Papa nos dá várias diretrizes e nos indica um caminho a seguir. Ele fala sobre diversos temas. A gente vai falar sobre essa encíclica, sobre esse documento, no próximo vídeo, porque ele é muito importante para a doutrina social, e nesse vídeo que você está vendo agora, e no próximo, que é sobre a encíclica, a gente vai ter um pouco mais, vamos dizer assim, de teoria, para a gente entender a base da doutrina social. Para os outros vídeos a gente já entrar na prática mesmo, para a gente entender como agir. E de onde nós vamos tirar tudo isso? São duas bibliografias importantíssimas. Se você quiser mais coisas, se você quiser aprofundar em um tema específico sobre a DSI, você pode colocar aqui nos comentários. Vai estar aqui também o nosso e-mail para que você nos envie, né, e a gente te manda aí algum material. Tem um material muito bom para que você possa estudar e se aprofundar sobre a doutrina social da igreja. Se você é leigo e está nos vendo agora, é seu dever, leigo, cristão, cristã e mais. A doutrina social, gente, não é só para católico, não é só para cristão, é para todos. Bom, então de onde que a gente vai tirar tudo isso que a gente vai falar sobre a doutrina social da igreja? Nossa fonte primária é esse documento aqui, Compêndio da Doutrina Social da Igreja, certo? Nele contém o resumo, né, de todas as encíclicas, né, cartas, exortações, tudo aquilo que o magistério escreve sobre a doutrina social da igreja. Só que aqui, gente, está escrito com umas palavras um pouquinho difíceis assim, de entender, né? Preocupado com isso, o Papa Francisco nos deu, né, deu ao jovem um documento para que a gente possa estudar, beber da doutrina social da igreja, né, nos sustentar na sociedade em que a gente vive, chamado Ducat, que é esse aqui, ó. Como agir? É literalmente isso. Esse pequeno documento, ele nos ensina como agir na sociedade, certo? Então, é Compêndio e Ducat.
Então, se liga nos próximos vídeos que a gente vai falar sobre a doutrina social da igreja. Claro, vai continuar os vídeos no canal normalmente, sobre diversos temas, mas também a gente vai incluir aí no meio da semana, colocar uns vídeos extras sobre a DSI, tá certo? Então não se esqueça, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada e ser um cristão autêntico e ser um homem, uma mulher autêntica nos tempos de hoje. Não tenha medo de falar sobre política, não tenha medo de se comprometer com a sociedade, de falar sobre trabalho, sabe? De falar sobre muitos temas que são polêmicos na igreja, são polêmicos na sociedade, mas que nós somos responsáveis de cuidar. Não perca, tamo junto e a gente vai fazer a diferença no mundo, ok? Fazei-me, Senhor, discípulo da caridade.